Coloquei o despertador aqui. Todo mundo em casa preste atenção agora, porque é uma pauta muito interessante. Ó, a gente está recebendo a Gislene Rocha. A gente vai falar que é nutricionista. Como acabar com o efeito sanfona. Gi, o efeito sanfona é aquele que vai e vem. Tipo, a pessoa faz a dieta, perde 10 e depois a sanfona abre mais e ganha 15. Exatamente, Edu. Esse tema é interessantíssimo, porque acontece... você viu que... das pessoas que emagrecem, Edu, pensa assim, uma pessoa obesa, ela emagrece, vamos por lá, 10, 20 quilos. Em um ano, ela tende a recuperar 30 a 35% do que ela baixou. E se você pensar que uma pessoa que emagreceu, vamos supor que ela chegou no peso dela, 30, 40 quilos. Em 3 anos, ela recupera praticamente quase que 100% daquilo que ela baixou. Agora, eu trabalho com isso há 2 décadas, Edu. Gi, muitas vezes as pessoas fazem a dieta do amigo, do primo, e tem um outro tipo de vida. Está diretamente ligado à vida das pessoas isso também? Muito, Edu. A gente está ligado a muitas coisas. Eu estudo muito essa parte, estudo a parte genética, a parte nutricional, comportamental, gastronômica. E é multifatorial. Não dá para você hoje em dia associar só a um único fator essa recuperação. Então o efeito sanfona, ele é mais prejudicial até do que a própria obesidade. Perfeito. Aqui você separou alguns itens para exemplificar. Por exemplo, as dietas que são muito restritivas, ou seja, aqui não tem dieta no gelo, tem gente que chupa gelo? Não, tem dieta praticamente gelo. Você tem que pôr água com gelo, chupa gelo, gelo com limão, gelo. Assim, na verdade, Edu, o que eu quis mostrar? Tem gente que usa assim? Tem. Infelizmente tem. Vamos pensar que a gente está falando de um problema socioeconômico, uma situação muito ampla, né? Perfeito. Com muitas histórias. E hoje em dia todo mundo se sente no direito de falar de emagrecimento, sem ter propriedades. E aí aparecem as dietas malucas. Nesse caso, por exemplo, seria uma dieta restrita. Muito restrita. Na verdade seria assim, ó, como nós estamos falando do efeito sanfona, por que eu trouxe essa apresentação do gelo e alface? Porque quando a pessoa está tentando emagrecer, as pessoas falam, passa a comer gelo e alface, passa a comer, diminui, corta tudo, fecha a boca, para de comer. E aí, né, representando a restrição. Então esse prato está mostrando o quê? Que um dos fatores da recuperação de peso é quando a pessoa opta em emagrecer através da restrição. Esse tipo de restrição pode ser, por exemplo, pelo que você está falando, a pessoa escolhe aqueles determinados itens e só come aquilo. Vamos supor aqui, palmito é bom? Tem pouca caloria. Tomate é bom? Tem pouca caloria. Pepino é bom? Tem pouca caloria, tem bastante água e tal. Melancia também é legal. Daí a pessoa junta esses 4 itens, estou chutando aqui. É isso mesmo, Junta Edu. esses 4 itens e fala assim, ó, como tem baixa caloria... Eu vou comer. Porque antigamente era muito ligado a ponto, caloria, isso, tal, mas um pouco do tipo do alimento era deixado de lado. Né? Edu, por isso que essa pauta eu quero muito falar com você, porque nós trazemos a informação através dos alimentos. Né? Então, e essa informação da restrição, ela não funciona, porque seja não ela dura. Qual for, seja qual for, não todas, dura. Por exemplo, a pessoa pode, não é que ela não vai emagrecer, ela vai emagrecer, porém ela tende a recuperar, é mais ou menos isso. Edu, o maior desafio hoje em dia é, primeiro, parar de engordar, depois emagrecer e depois manter. Essa pauta fala do manter. Como que a pessoa consegue manter? Então, se ela conseguiu baixar o peso a um preço de restrição, aonde exatamente isso, ela seleciona determinados alimentos, então ela passa a comer alface, gelo, pepino, abobrinha, cenoura, chuchu, ou ela corta. Aí aquele frango com batata doce, só come aquilo, é a restrição. E aí o que acontece é lógico, o valor calórico vai abaixar, tá o vendo, peso Igor? vai baixar. Eu falei pra você, o Igor, eu tô preocupado com ele, porque faz anos que eu vejo ele comendo frango com batata doce. Tinha um dia que... Já faz tempo isso, mas tava até com pena, não tava, Igor? Tava criando pena, meu. Cuidado, Igor. Ele chegava com a marmita e eu falei... Já tá variando. Ele vinha cumprimentava assim já, ó. Agora, eu tenho uma dúvida, então, desculpa. Fala, Lucas. Talvez a dieta que o Igor está seguindo, talvez não seja mais indicada. Não, mas ele já mudou. Ele já mudou. Brincadeira, ele já mudou, mas assim... Mas ele representa muita gente assim. Mas muita gente faz isso. Infelizmente, muita gente acaba cometendo esse equívoco. Sim. Mas aí eu tenho uma dúvida, porque quando eu olho pro Igor, com todo respeito ao Igor, eu vejo ele um corpo teoricamente, entre aspas, sarado, bonito, que tá ali dentro do padrão. E aí eu falo, poxa, eu quero esse objetivo Mas daí ele já mudou. Ele mudou, ele come um monte de coisa. Ele acabou, a alimentação dele hoje está correta. Mas tem gente que come errado e que acaba alcançando esse objetivo. Você já fez alguma... Agora,
falando sério, Sim. você já fez algum tipo de dieta ou já fez algum tipo de restrição que você sentiu que depois você ficava mais ansioso e comia mais? Ai, muito. Mas o que você, por exemplo, que você já fez dieta de que jeito Olha, que não deu eu, certo? com todo respeito, chefe, eu acho que eu fiz quase todas as dietas. Não é um exagero agora, de verdade. Mas você Fiz conseguia todas. fazer por bastante tempo ou você fazia Fiz. por... Teve uma que, com o passar do tempo, eu fui alcançando os objetivos, então eu fui ficando mais confiante na dieta e continuei fazendo. E essa como era? Você Era lembra? uma alimentação de base de caloria, de pontos mesmo. A gente falava, vamos consumir até 1.500 calorias por dia, porque eu gasto 2.000 calorias, o corpo gasta 2.000 calorias, você não pode ingerir mais do que isso, senão Esse fica tipo sobrando. funciona, Gi? Na verdade, ele é um pouco complicado, sabe por quê, Edu? Porque, na verdade, se você partir da ideia da caloria, você tá no ponto onde você quer. Por exemplo, eu tenho que consumir 1.000 calorias. Só que a realidade da pessoa, ela come 5.000. Então, ela baixa, por quê? Não porque ela chegou no ideal dela, porque ela come menos do que ela comia no real. Entendi. E não no ideal. Entendi. Então, o que acontece? E muitas vezes a escolha desses ingredientes... quando a gente pensa assim em número tal e não pensa no que a gente está comendo, Sim. pode ser muito diferente isso, essa né? dieta é muito desastrosa. Por quê? Porque ela restringe. Eu costumo associar, Edu, o pessoal de casa vai gostar, eu dou sempre metáforas e eu gosto muito porque as pessoas assimilam. Emagrecer é igual cartão de crédito. Como é que funciona o cartão de crédito? Você compra o produto, você vai pagar daqui a um mês. Quando chega a fatura, o que você tem que fazer? Você tem que pagar. Se você não paga naquele dia, o que acontece no dia seguinte? Serasa. Juros. Juros. Essa metáfora também, é bem Serasa legal. também. É bem legal. Serasa também. Por quê? Porque o peso é isso. Então, quando você acumula peso e você tenta pagar isso, você tenta baixar o peso de uma vez, é como se você estivesse tentando pagar uma parte da dívida. Só que depois você não sustenta. O Gi, nosso corpo também é inteligente. Se a gente deixa de comer algo, enfim, faz algum tipo de dieta maluca, o nosso corpo acaba achando que você não está alimentando ele. Exatamente. Quando você vai comer alguma coisa, ele guarda tudo. Teoricamente, Exatamente. aquele produto, muitas vezes, que você deixou de comer, que você se restringiu e tal, quando você comer, piora a situação. Edu, essa é a melhor explicação. Por quê? Quando o organismo se sente restrito, eu podia até falar nomes técnicos, mas eu vou ser bem simples. O que acontece? Quando ele tem a restrição, ele também não gasta. Perfeito. Então, emagrecer não é comer menos, não é comer mais, é comer melhor. Aqui, no caso, por exemplo, um outro item interessante, você separou o tamanho da porção. Tamanho da simbolizando porção. essa banana e essa daqui. Muitas vezes as pessoas exageram na porção, é isso? Edu, esse é um problema muito grande assim que as pessoas também trazem. Por quê? Porque a gente até falou nas outras pautas sobre a fome. Então, normalmente, a pessoa tem a ideia de que para emagrecer, ela tem que passar fome, ela tem que sair da mesa com o não satisfeito. E aí ela nunca acha o time da saciedade. E aí ela começa a ir para os inhos. Então, é um pedacinho, é um pouquinho, é uma coisinha, é só hoje, só um pedacinho, isso pode. E aí, o tamanho das porções, a pessoa não se identifica com a necessidade dela. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, por que tem 2 bananas? Porque são tamanhos diferentes. Aí, a pessoa que quer emagrecer e depois ela começa a engordar, ela fala, mas o que eu tenho que comer? Quanto eu tenho que comer? Qual que é o peso do alimento? Então, essa proposta de pesar também é uma situação delicada. Por quê? Porque você não é prática, você não vai ficar pesando tudo e também não isso causa alguns transtornos. O tamanho da porção, Edu, é o tamanho da sua fome. Ali a gente se separou em terceiro lugar, evoluir o paladar. Está diretamente ligado a você também variar nas coisas que você come ou coisas mais saudáveis? Também. Ou as duas coisas? As duas coisas, Edu. Por que eu trouxe esse exemplo simples para o pessoal de casa? Evolui o paladar. Então, exemplo, se a gente partir da ideia de calorias, o cafezinho com açúcar. Então, começa a reduzir. Você vai mudar o seu paladar. Então, você já começa a tirar. Não dá para você falar assim, tira o açúcar de uma vez. Isso é mais ou menos igual conta, né? Você tem lá... Eu calculo sempre para o ano, né? Eu não calculo para o dia nem para o mês. Eu tenho que ver ao longo do ano aquela empresa, aquele determinado produto, enfim, como é o comportamento dele no ano. Exatamente. Se a gente pegar e simplificar isso por dia ou por semana,
a mudança, vai falar, só põe um açúcar no cafezinho, mas se você tomar 5, 6 por dia, Sim, é bastante açúcar que você vai consumir. E o problema não é o açúcar só, Edu, o problema é que você desenvolve o paladar doce. Então, tudo que você busca ao redor tem que ser doce. Então, é aquele açuquinha na fruta, é aquele docinho que você quer depois do almoço, é aquele inho que você quer comer depois. Então, a evolução do paladar não te limita a restringir o açúcar. Não é o açúcar o vilão. Perfeito. O problema é como você se relaciona com ele, do meu ponto de vista. E você, quando você evolui o paladar, você não quer mais qualquer coisa. E você já começa a ser mais seletivo e mais saudável com o seu paladar. Ó, o próximo aqui eu vou colocar, porque meu médico, o doutor Eduardo, fala isso, que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas na vida. Ele fala duas coisas. Uma é para exceção, quando você é uma pessoa que abre exceção, você vai lá, por exemplo, você restringiu, você não está mais tomando refrigerante com açúcar. Aí você vai e você vai tomar só aquele dia. E você transforma aquela exceção em regra na vida. E as outras coisas que ele sempre, de forma sábia, coloca, é o seguinte, você vai e caminha 4, 5, você caminha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí sábado é dia do lixo, né? Aí o dia do lixo pode fazer muito mal também. Edu, já começa... Você pode encher a lixeira por 5 dias. Edu, né? Eu trabalho comportamento. Edu, olha essa frase, dia do lixo. Olha que coisa horrorosa. Essa frase já me dá um negócio no coração. Porque pensa, a gente faz as coisas com carinho, você cozinha, a gente compra, seleciona e a pessoa fala, dia do lixo. Então você é a lixeira? Não é verdade? Você é a lixeira, então você faz o papel da lixeira. Então essa expressão é horrível na parte comportamental. Não é legal usar, né? Não, horrível, Edu. Pensa, a gente em casa, hoje é o dia do lixo, então eu sou a lixeira, né? Vou comer aquilo que já não é bom. Hoje então tem até uma percebe a dúvida relação. com isso, mas tem algum dia, eu tenho uma dúvida em relação a isso, mas não chamando de dia do lixo. Psicologicamente também é ruim, né, Rê? É ruim. Bastante. Eu tento, assim, seguir um plano alimentar, né, para não chamar de dieta e me alimentar bem durante a semana. E as coisas que eu tenho muita vontade de comer durante a semana, eu deixo para eu comer no sábado. Mas não que eu vou, né, atolar o pé na jaca e vou comer um monte, mas assim, o meu bolo de chocolate, um pedacinho de pizza, eu deixo para o sábado. Isso é muito ruim? Dá o efeito sanfona? Como que funciona? Olha, essa pergunta é excelente, porque muita gente faz isso, né? Eu vou eleger um dia para comer o que eu quero. Eu acho assim, conforme você tem maturidade, você vai soltando suas escolhas. Então, você escolhe conforme aquilo que você deseja. Por exemplo, pode ser que numa quinta-feira eu saia e vou comer uma pizza. Ah, não, mas não vou comer a pizza hoje porque eu quero a pizza no sábado. Então, não é o dia que faz a diferença. É fazer a escolha, de repente, é a substituição. escolha. É a escolha, porque eu sempre falo, por exemplo, qual o problema daqui? Nenhum, se eu souber me relacionar com esse alimento. Verdade. Eu não estou colocando ele numa escala se ele é mais ou menos saudável. E hoje em dia a gente sabe, né, de que tem muitos produtos, por exemplo, eu particularmente gosto de tomar vinho. Eu também. No dia que eu tomo vinho, eu não como massa. E essa é uma escolha que eu resolvi, pelo que eu aprendi com todas elas, enfim. Eu acho que é uma escolha inteligente. Eu não deixo de tomar, mas naquele dia eu não como a massa. Eu faço a mesma coisa, Edu. Eu sou apaixonada por vinho, estou na confraria, estudo vinho, bebo vinho. E eu escolho não exagerar em doces para justamente eu tomar minhas taças de vinhos. A opção correta. Mas na verdade aquilo não me causa dor, Perfeito. Aquilo me causa escolha. E eu fico feliz porque eu sempre falo, em vez de você trabalhar dia do lixo, trabalha poder de escolha. O que você escolhe? O que vale a pena para você? Por exemplo, eu sou do vinho. Então, o que eu prefiro? Eu faço escolhas porque eu sei que tal dia, não só final de semana, mas um dia eu vou tomar vinho. Perfeito. Então, eu prefiro é melhor escolher... um pouquinho, sempre. O doutor Eduardo fala isso para mim também. Fala, Edu, é melhor você comer um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, tal, quer uma sobremesa, come, do que você chegar naquele dia e fazer isso. Causa mal até para a cabeça, muitas vezes. Sim, sim. Porque você come alimentos que muitas vezes acabam viciando você Sim. e você acaba não percebendo. E você acaba não deixando... Sim. Porque tem pessoas que... eu acredito também que tem alguns tipos de alimento que viciam. Podem viciar para o bem ou para o mal, mas o excesso também vai fazer mal, não é? Sim, Edu, e é muito importante porque eu sempre falo, né? É a escolha, Edu. Porque eu gosto do exemplo do cartão de crédito. Quando você passa o cartão de crédito, você compra café, você compra roupa, você compra comida, você sai lazer. Quando chega no dia da fatura, você vai chegar e falar assim: esse café aqui eu não vou pagar não, porque estava frio. Essa roupa eu comprei, mas não usei, também não vou pagar. Olha, isso aqui não ficou bem para mim. Não funciona, não existe isso. Você tem que pagar. É escolha. Eu aprendi, por exemplo, eu gosto de pastel, né? Eu também. Aí, se eu tenho um exercício para fazer no sábado, por exemplo, eu aprendi que na volta do exercício é melhor comer o pastel do que na ida, por exemplo.
Então, Edu, isso varia um pouquinho, essa informação. Pode variar, porque depende do seu objetivo. Entendi. Se é um cara que tá bacana, Meu que cuida, objetivo tá era saudável. comer pastel. Então, o objetivo era comer pastel. E meu não aumentar objetivo o peso. principal é comer pastel. Fiquei em dúvida do caldo de cana, mas meu objetivo era comer o pastel. Então, eu parto dessa ideia também. Meu objetivo é comer o pastel, tomar o caldo de cana e ser feliz. E desfrutar do sabor e com uma consciência, né? Ciência e consciência. Sim. Então, o que você faz? Equilibra. Gente, eu falo isso de experiência, Edu. Eu trabalho há mais de 20 anos com obesidade. Eu lido com esse público especificamente. Edu, essas são as escolhas. E não tem um alimento que engorda, nem um alimento que emagrece. É o conjunto da sua dívida. E depende do que você acumulou como dívida para pagar. Ali você separou também o planejamento e organização. Muitas vezes a gente não se organiza em casa durante a semana. E nossos avós se organizavam. E a organização não serve só para alimentação, serve para você economizar também. Tudo. Porque você acaba comprando aquilo que realmente você vai usar. Sim. Ali você simbolizou dessa forma. Aqui eu falei do planejamento e organização como manutenção do peso. Todo mundo que emagrece e depois, né, para sair desse efeito sanfona, precisa de planejamento. Isso não tem o que falar, Du, não tem o que fazer. Você precisa comer. Você precisa comer, você precisa planejar. Então, aqui a sugestão foi até um café da manhã. Então, começar com um café da manhã legal. Então, escolher o seu pão, escolher o seu recheio de pão, escolher uma proteína, um carbo, uma fruta, uma castanha, seu café com leite, escolher, montar o seu café da manhã. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente fica de ponta cabeça. A gente começa sem comer nada, passa durante o dia sem nada, quando chega à noite, pá, ataca. E uma das causas da obesidade é justamente a concentração de alimentos. Isso metabolicamente falando. A concentração, você diz, em determinada refeição. Porque muita gente, muitas vezes está ansioso, e naquela hora não consegue comer. Depois vai e come tudo de uma vez também. Exatamente. A dica que eu dou é, se você tem mais fome à noite, observe seu lanche da tarde. Se você tem fome à tarde, observe seu almoço. Se você exagera mais no almoço, observa seu café da manhã, sempre anterior. E o problema é que sempre a gente quer jogar para posterior. E não lida com a fome, não lida com as necessidades fisiológicas, não lida com a relação com o alimento, cria uma conotação de que o alimento é proibido, né? Como se ele fosse agir. Na verdade, é você que está fazendo as escolhas. Perfeito. Então, sempre eu falo, quem escolhe e quando? Perfeito, Sempre o eu e Gi. agora. Gi, muito obrigado pela sua presença. Essa é Gislene Rocha, que é nutricionista. O Instagram da Gi está aí na tela, Gislene Rocha Nutri. Está aí, @Gislene Rocha Nutri. Minha vista tá ruim. Eu uso óculos para perto. Pois é. A TV estava tão longe que eu não consegui ver. Tá tudo bem, né? já tá assim, ó. Gislene Gi, Rocha segura aí pra Nutri. mim. Segura, Edu. @Gislene Rocha Nutri. Beleza, deu Aê, certo. Obrigado, Gi. obrigada, Edu, mais Volte uma sempre. vez. Agradeço. Muito obrigado pelo carinho da sua presença, seu conhecimento. Gratidão. Muito obrigado. Volte Obrigada. sempre. Ô, Rê, é o seguinte.